Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão. Primeiramente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, do mundo espiritual, do Evangelho de Jesus, e nós estamos aqui para refletir juntos. Vamos estudando, lendo, refletindo juntos sobre os ensinamentos do livro. Bom, agora eu vou pedir que vocês desliguem o microfone para que a gente possa fazer a nossa oração inicial e depois começar o nosso estudo. Então, vamos elevar nossos pensamentos. Que a paz de Jesus esteja conosco e que ele nos conduza para os estudos da noite de hoje. Levando o pensamento na direção do Pai Celeste, de Jesus, nosso irmão maior, pedimos, Mestre Jesus, seu amparo para os propósitos do bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos para o nosso textinho. Eu vou fazer um resumo rápido aqui, tá? Só para a gente situar aqui do que a gente já viu. Então, no outro capítulo, a gente viu que era um resumo rapidinho, né? Que estava acompanhando o caso de obsessão. Começou quando era criança ainda, com 10 anos. E aí o obsessor identificou nessa criança, era um menino, a ex-mulher dele, era a mulher dele que matou ele, né? Que no caso ela matou ele com o amante. Então ela estava agora reencarnada no corpo de um menino. Ele conseguiu ver isso quando tinha criança, tinha 10 anos. Aí foi ficando jovem, né? Foi entrando na puberdade e tudo, e esse espírito, esse encarnado, foi influenciando a mente desse espírito, no caso, porque a mulher tinha tido perversão sexual na época, né, da outra encarnação, então ele conseguiu pegar nesse ponto, foi influenciando até que o rapaz foi tendo dúvidas em relação à masculinidade, então, pelo que ele fala, ele foi se tornando homossexual. E aí ele vai fica meio que perdido, aí entra na faculdade, procura ajuda de um psicanalista, acaba de renome, tudo que o Miranda fala, e ele acaba indo nesse profissional, só que esse profissional também estava sendo, na hora, né, de atender o rapaz, ele foi influenciado pelo obsessor. Então aí a gente vê mais uma outra coisa, né, assim, diferente de você saber que profissionais também que estão te atendendo, eles podem estar tendo influência dos nossos obsessores, porque ele também ali coloca para falar o que aquela pessoa, né? Em vez de falar coisas para o bem, explicar e aconselhar situações que vão levar até a atitudes que não vão fazer bem ao encarnado, né? E depois ele vai estimulando, né, o rapaz a continuar nisso, que tem que aproveitar a vida, mais ou menos, lá naquele texto que estava colocado, que é assim, isso era um preconceito, que ele tinha que levar bem a vida do jeito que, né, sem pensar nesses preconceitos e tudo. E aí o rapaz continua, aí ele recebe uma chamada para ir para o espiritismo, vai parar lá no centro espírita, começa a frequentar, né, dá a entender que ele começa a ir frequentando e lendo, aí acontece que ele começou a orar, só que ele não perseverou naquela decisão. Como aquele obsessor não estava conseguindo hipnotizar mais ele, pediu ajuda do Dr. Tel, né, o nosso mago aqui. Como o Dr. Tel tem força, conseguiu empurrar o rapaz para outra vez cair no erro novamente. E por causa disso, que ele caiu novamente no erro, ele daí se sintonizou novamente nessas ondas, ele foi parar nesse que a gente assistiu ali no finalzinho do capítulo, nessa mesa de cirurgia, onde o Dr. Tel vai e
implanta aqui um chip, né, que aquilo são células fotoelétricas, na região cerebral do perispírito do jovem adormecido. E com instrumento cirúrgico e tudo. E aí o Miranda até coloca que quantas indagações estavam fervilhando a mente dele. Esse chip ia fazer com que o rapaz ficasse pensando sempre que ele estava enlouquecendo e que ele deveria se suicidar. Deveria suicidar-se. Bom, aqui eu vou agora colocar para vocês sobre algumas referências. Uma foi o artigo que a gente conseguiu, foi até o Luciano que me passou o link, eu vou colocar depois no grupo. Tem um atendimento, tem um artigo sobre atendimento fraterno à família da criança obsidiada. É interessante, essa Neuza que escreve, está lá no Reformador, na revista Reformador, de dezembro de 2015, e eu tenho o link ali, depois coloco para vocês. Bom, nós já falamos aqui sobre a história da pessoa ter uma prova, né? O sexo, você vem no sexo e você vai depois quer trocar, né? Ah, eu quero experimentar, eu não quero ser, eu nasci como mulher, mas não quero viver como homem ou vice-versa. E aí os espíritos falam que a pessoa, quando vem com essa o guia, ó, o que o guia na escolha são as provas que haja de passar. Então a pessoa vai escolher, se tiver maturidade, tiver equilíbrio espiritual, ela também ajuda a escolher o sexo da próxima encarnação. E aí encarna como homem ou mulher, porque o espírito mesmo não tem sexo. E ele vai encarnar com essa polaridade, positiva, feminina ou masculina. Então, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, eles têm a oportunidade de ganhar experiência. Então, se a pessoa não aceita aquele sexo naquela existência, ela vai perder a oportunidade dessa prova, de provações e deveres. Então, ela não vai ter essa prova nessa existência, ela vai deixar, né, vai ter que voltar em outra para poder passar por isso. Porque, na verdade, ele teria que suportar aquilo e com todos os ensinamentos, né, dependendo de onde ele for, de religião que for, do ensinamento que ele tivesse para suportar aquilo ali, realmente como uma prova, né? Os anexos. Então, agora eu vou tirar daqui e vou passar para vocês os anexos que eu não consegui passar da outra vez. Aqui tem umas histórias que foram contadas. Aqui fala, é o pós-fácil. Quando fala, eu acho que o livro é de libertação, agora eu não anotei aqui. Vou falar, o Chico Xavier vai falar aqui da Cidade Estranha. Então, isso está na Folha Espírita de 1990, só que ele vai contar, em 59, esse autor aqui conhece-se Newton Boechat, que conviveu com o Chico Xavier, tá? E ele vai contar, vou passar para o próximo, ele vai contar que o Chico, vou ter que descompartilhar, né? Que o Chico, ele vai passando para vocês aí, eu não sei, tem que passar de novo, né? Tem que ir trocando e passando, porque já vi que aqui não vai. Vamos lá, anexo 2. Então, aí ele conta aqui a história. Deixa eu aumentar aqui um bocadinho, que vai aumentar já já. Então, ele fala que em 1947, ele estava com o Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo. E o Chico Xavier estava escrevendo No Mundo Maior. Tinha acabado de psicografar, terminou em 25 de março de 1947. Aí, nesse livro do Mundo Maior, tem um capítulo que fala sobre sexo, capítulo 11. E, nesse momento, conversando, diz que o Emmanuel falou que 30%, e o cara estava comentando, né, o Chico Xavier comentou com ele, que 30% daquele capítulo, da matéria, daquele texto, teve que ser suprimido para não causar reações negativas devido aos preconceitos ainda vigentes em nosso meio naquela época. Então, não pôde ser publicado. Eu devia ter. Já estava, nessa época, já estavam falando desses assuntos. Só que a gente até já comentou, né, que o primeiro livro saiu mesmo em 49, porque foi quando a gente fala, o Miranda morreu em 42 e não chegou a ler livros sobre esses assuntos, essas cidades estranhas e tudo, então aqui seria o primeiro. Aí eles suprimiram, né? Aí ele fala que, nessa época aí, o Chico Xavier falou o seguinte, ó, em um dos constantes desdobramentos astrais ocorrido com o nosso médium, o Nilton está contando que conversou com o Chico,
que foi conduzido, o Emmanuel conduziu, o Chico Xavier conduziu o duplo astral dele a uma imensa cidade espiritual, situada na região do umbral. Esta lhe pareceu extremamente inferior e bastante próxima da costa planetária. Era uma cidade estranha, não só pelo seu aspecto desarmônico e antiestético, como pelas manifestações de luxúria, degradação de costumes e sensualidade de seus habitantes, exibidas em todos os logradouros públicos, ruas, praças. Emmanuel informou Chico que aquela vasta comunidade espiritual era governada por entidades mentalmente vigorosas, que é o caso aqui do Dr. Tel, nossa, que são muito, né, eles têm poder, porém, negativas em termos de ética e sentimentos humanos. Eram estes maiorais que davam as ordens e faziam-se obedecer, exercendo sobre aquelas entidades um poder do tipo da sugestão hipnótica, ao qual tais espíritos estariam submetidos, ainda mesmo depois de reencarnados. Vamos trocar de texto agora. Vamos para o 3. E agora, que não sei se está aparecendo para vocês aí. Também sumiu. Apareceu Aparecendo sim. sim. Vocês estão vendo ele todo? Sim, O que eu estou vendo são pelas pedaços. pelas ruas até as próprias maiorias. Tá. Então, eu vou ler, porque para mim tá pequenininho, mas interessa que esteja para vocês. Bom, pelas ruas da referida cidade, cidade estranha, né? Desfilavam, de maneira semelhante a cordões carnavalescos, multidões compostas de entidades que se esmeravam em exibições de natureza pornográfica, erótica e debochada. Os maiorais eram conduzidos em andores ou tronos colocados sobre carros alegóricos, cujos formatos imitavam os órgãos sexuais masculinos e femininos. Uma euforia generalizada parecia dominar aquelas criaturas, ou, mais apropriadamente, assistia-se a uma festa de despedida, agora preste atenção, de uma multidão, revelando a certeza da aproximação de um fim inexorável, que extinguiria a situação cômoda, até então usufruída por todos. De fato, aqueles espíritos, sem exceção, haviam recebido um aviso de que estava determinado, de maneira irrevogável, pelos planos da espiritualidade superior, o seu próximo reingresso à vida carnal na Terra. A esse decreto inapelável não iriam escapar nem os próprios maiorais. Isso em 47, né, por aí. Então, vocês veem bem quem que vem reencarnando. Bom, alguns anos passaram, o Boechat fala que foi depois do bate-papo, 12 anos depois passaram, né? E o Newton, esse cara vai conhecer vai viajar de férias e vai lá para o norte da Europa. E ficou super surpreso. Então, 12 anos depois daí, vai dar o quê? 62, né? Ou 60, nos anos 60. Ficou super surpreso que ele viu nas bancas de jornais, não sei se vocês lembram antigamente, revistas pornográficas expostas à venda livremente. Fora do Brasil, aqui no Brasil não tinha ainda, mas fora tinha, né? Impressionado com aquela novidade, ele pegou algumas revistas e trouxe para mostrar aqui no Brasil o que estavam fazendo naqueles países ultra civilizados. No dia que ele mostrou, né, imediatamente mostrou trabalhar, mostrou as revistas, lembraram na mesma hora do episódio que ele falou, que o Chico falou, que eles iam reencarnar. Aí eles chegaram à conclusão: oh, meu Deus, eles já estão aqui. Ou seja, aquela turma que estava lá comemorando, completamente desequilibrados, né? Eles vieram reencarnando, e aí, a partir desses anos 50, pode ser qualquer um de nós, né, gente? Porque não foi todo mundo de uma vez, não, tá? Essa que é o alerta que a gente tem que prestar atenção. E ele fala assim, ó, com eles, né, com esses espíritos que vieram do baixo astral, daqui na corrente da vida terrena, com eles viriam mudanças profundas nos costumes da humanidade, a licenciosidade, as músicas, e vamos passar para o último agora, que aqui tem que eu não estou achando, que é o último anexo, que é o 4, que está aqui. As músicas e ruidosas,
e desequilibrantes, a rebeldia dos nossos filhos, a instabilidade das instituições familiares e sociais, e, finalmente, o que presenciamos hoje em dia, se hoje em dia aqui está uns 40, 50 anos atrás, com o recrudescimento da criminalidade e da insegurança, além do cortejo de outros inúmeros problemas com os quais se defrontam as criaturas humanas nesse atribulado fim de século. Então, no século passado, nós já mudamos de século, né? No texto, não. Oi? Esse não Não saiu? está aparecendo o texto, não. Saiu. Ué, eu botei 4 aqui, gente. Ah, então vou botar rapidinho só para vocês verem. Então, só esse pedacinho aqui mesmo. Que aí ia ter rebeldia, né? As instituições familiares e Agora eu sociais. vou. E hoje em dia, o recrudescimento da criminalidade e da insegurança. Por quê? Porque foi dada a chance, a última chance, por isso que eles falam, vários livros falam, então foi dada a última chance para que eles pudessem encarnar. Então, não é daqueles, nós já lemos alguns livros que seria desde 1970 e tudo, que estavam vindo vários espíritos saindo para a sua última, limpando, né, o umbral, as trevas e tudo, e nós estamos com isso aqui acontecendo há muito tempo também. Agora ele fala aqui também que, junto com esses espíritos rebeldes, também reencarnam aqueles que lutam pelo bem, pela ciência, pelo aperfeiçoamento do homem. Não percamos a esperança. Então, aqui agora eu vou colocar rapidinho também um pedacinho da Eulália Bueno, falando aqui para gente sobre esse pedacinho aí. Agora eu não sei se eu vou conseguir. Bom, eu tenho que ter share, né? Não, deixa eu primeiro botar de novo, porque eu não vi aparecer que ela vai falar. Ó, share sound, agora que vai dar certo. Então vamos lá, vamos ver se vocês ouvem bem. Mas fica aqui no encerramento, para não alongarmos demais este momento, o pós-fácil do livro Sexo e Obsessão, Esse que eu li. quando nós temos notícias de que Newton Boechat tinha estado com Chico Xavier quando ele terminou a psicografia do livro No Mundo Maior, em 25 de março de 1947, Emmanuel sugeriu que 30% da matéria desse capítulo fosse suprimida, porque nós não teríamos condição de suportar tudo que ela trazia. E nós vamos ver, na sequência muito bem colocada aqui por Manuel, através de Divaldo Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, essa cidade estranha que foi sendo esvaziada em direção à terra e que hoje, a olhos vistos, nós vemos não o que é normal, mas os habitantes dessa e de cidades como essa, quiçá sejam um de nós mesmos, abraços com oportunidades redentoras e muitas vezes não aproveitando, nós que somos espíritas, as belezas dos esclarecimentos espíritas para nos libertarmos das tendências perniciosas que trazemos e num trabalho conjunto, unirmos-nos a todos os irmãos em dificuldade, darmos-lhes as mãos e juntos, sob essas orientações, ajudando uns aos outros, superarmos as tendências que têm nos oferecido um cenário de degradação, de luxúria, como está aqui no pós-fácil, de sensualidades exibidas em todos os logradouros públicos, ruas, praças. Emmanuel informou ao Chico que aquela vasta comunidade espiritual era governada por entidades mentalmente vigorosas, obviamente, como o nosso Teofrastos. Então, vamos mergulhar nesse estudo para não colocarmos por nossa vez a perder a nossa reencarnação. Muita gratidão. Então tá dado o recado, né, gente? O Laila, ela fala tão doce e ela só fala coisas sempre bem referenciadas dela, traz as colocações, foi esse pedaço que eu consegui achar o livro que eu tinha, né? Por isso que eu tirei as fotos e trouxe para a gente esse caso aí. A gente está só fechando aqui o texto
capítulo. Agora eu vou procurar de novo o texto aqui, só para a gente ver se a gente fechou tudo. Tá. Tem esse trechinho aqui do livro que eu vou mandar, que está no Mundo Maior, que aí fala sobre essa situação que geralmente a pessoa tropeça, né, com o sexo, né? E aí, terminando aqui, fala: é doloroso ver que a desarmonia em que se afundam os homens, com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. É inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio. Então, quem está em extremo desequilíbrio morre, continua em extremo desequilíbrio do outro lado. As pessoas que entregam o corpo aos desregramentos passionais, qualquer coisa, né? Ela fala de sensualidade, que é a parte das sensações. A pessoa só quer aproveitar a vida porque tem que ter sensações. Não é ligado só ao sexo, é toda. A pessoa está sempre em prazer, né? E ligado sempre ao prazer. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. A pessoa, quando está assim, ela já está com o perispírito todo já afetado. Então, depois também, para poder consertar, vai demorar longos períodos, várias reencarnações, né? Então, agora eu quero que vamos parar para a gente comentar desse capítulo para depois conseguir passar para o próximo capítulo. Quem tem alguma dúvida do que a gente já falou no capítulo 8, ou então em relação a esse assunto aí, desse resumo? Falem agora. Lu, Oi. eu tenho esse livro de André Luiz, No Mundo Maior. Ele faz um estudo realmente falando sobre isso tudo, sobre essa cidade. Na época, até que eu comecei a ler esse livro, eu frequentava no primeiro centro que eu comecei, entendeu? Aí eu me lembro dessas histórias que o André Luiz contou. Ele estava apavorado, que eram os carros alegóricos, igual essa que há as festas de carnaval. É. Ele ainda falava assim mesmo, que ele tinha a sensação de que como as cenas que se passam, entendeu? Miranda também comenta no livro dele, a gente sabe, né? Que tem um livro que o Dr. Bezerra vai contar tudo o que acontece no carnaval. E é bem desse estilo. Só que acontece, ele fala do que acontece aqui e também acontece do outro lado. E a gente vê que essa vibração, desse tipo de vibração, não é bom a gente ficar, né, lidando, porque não é qualquer um que consegue lidar bem com isso. A pessoa acaba se colocando, acaba se sentindo não muito bem, né? Que você vai acabar sendo envolvido. E aqui a Olara fala ali, nós temos nossas chagas antigas, então prestar atenção. Qualquer momento que a gente possa pensar de maneira que você vibre na vibração que não é elevada, vamos botar sempre a história, né? Vamos sempre colocar uma vibração de fatos, de músicas, de texto, de vídeo, tudo que você vê que eleve o espírito. Então, se não está elevando o espírito, você está se distraindo, uma coisa leve é uma coisa. Agora, assistir qualquer divertimento que seja de baixa vibração, não vale a pena, porque você pode estar envolvido nisso aí e a gente também não sabe. Não é o que você vai fazer, sim, né? Vou me transformar, mas é perigoso de você lidar com essas vibrações, né? Esse, pelo menos, é o recado que eu entendo aí. Vocês não acham isso, então? Deixa eu ver a hora aqui. Bom, vocês têm que ver se a gente vai pegar e não vai falar mais disso, para poder ver se a gente passa para o próximo. No caso, seria o capítulo hoje, capítulo Dá 10. para falar rapidamente? Fala, porque tem que abrir o texto. Muito rapidamente, pensando nisso, né, na nossa possibilidade de hoje, de ontem, essas influências que estão hoje, orar e vigiar é mais do que nunca entre nós mesmos, né? É Exatamente. muito sério, muito grave isso. Tem que Exatamente, gente. orar muito, É o muito, tempo muito. todo, a gente já comenta aqui, né? O tempo Uhum. todo a gente tendo que orar e vigiar, porque realmente não tem outro jeito. Uma sintonia muito pesada que a gente pode se acometer, né? É isso. E eu estou tentando abrir o. Eu não abri o arquivo. Agora está abrindo. Que susto. O arquivo da continuação. Então, gente, vamos continuar mais um pouquinho, né? Para poder passar para o próximo
capítulo, que esse aí a gente... Depois vou botar as referências lá no grupo, tanto dessa colocação ali do texto que eu falei da obsessão, e vamos tocar em frente. Agora vai ser o capítulo 10. Estamos no 9. Então, o que aconteceu? Ali, naquele capítulo, terminou, ele fez aquela cirurgia, e aí vamos continuar o assunto, que hoje já é uma continuação. Vou ler o texto do resumo, né? No desdobramento, faltam 10 minutinhos. No desdobramento da. Não, esse aqui, nós estamos no capítulo 9, né, gente? Deixa eu ver aqui agora, confundi. Nós estávamos no 8, agora vamos para o 9. Estava abrindo o capítulo da outra semana, eu vi que estava estranho. Vamos lá, capítulo 9. Aqui sim, reencontro com o passado. Então, depois daquilo, eles ficaram ali para esperar, lembra? Para esperar, para conversar com o Dr. Tel. Aí o Dr. Tel estava cercado pelos auxiliares, que eram secretários, estavam selecionando os casos para o chefe. Também ele se apresentava resguardado por entidades ferozes, em cujos semblantes, sulcados por fundos sinais de perturbação íntima, a hipnose produzia estados de alucinação e truculência, incapazes de qualquer... Não, truculência dessas pessoas. Estão os espíritos ali todos, né, deformados. Aí, esses espíritos são incapazes de qualquer raciocínio. Tais seres exteriorizavam a acuidade do animal que agride os menos vigilantes. Então, eles estavam igual animais para atacar a qualquer momento, tá? Dentre eles, se destacavam os que foram vítimas de transformações nas sedes do perispírito, que é aquele lance que a gente já sabe, que ele está falando naquele caso vai colocando em formato de animal, né? Que é sempre esse tipo que ele fala que estão igual um animal, porque estão com a afeição para cachorro, para lobo, no caso, dependendo do que eles colocam lá, né? Cães assim que vão atacar, como ele explicou. Bom, eles estavam transformações do perispírito ali presentes, possivelmente com a finalidade de criar condicionamentos psicológicos de medo naqueles consulentes, aquela turma que foi lá conversar com o Dr. Tel, consulente menos avisado. O irmão Glaucus, muito sereno, concitou-nos a prece muda e a preservação do estado espiritual de equilíbrio, fossem quais fossem os acontecimentos que viessem a ocorrer. Uma entidade de aparência cruel se destacou dentre os servidores. Acercou-se do irmão Glaucus e indagou dos motivos da entrevista e quem eram os participantes do conjunto. O venerado benfeitor elucidou com simplicidade que se tratava de espíritos dos dois planos da vida, porque tinha os encarnados, né, que eram o Miranda, o Petitinga e o médium Moraes, e tinha os desencarnados, que eram o Glaucus, o Saturnino, e mais o outro, aquele que é o que ajuda ele lá. Aí ele fala que é dos dois planos da vida, que queriam ouvir o Dr. Theophrastus a respeito de grave problema de obsessão em andamento, e para o qual somente ele possuía os recursos necessários. Citou que foi indicado por Guilherme, aquele que estava obsediando a Mariana, né? O moço holandês, que antes era membro daquela agremiação. Então aí o ajudante repassou o olhar, fiscalizando, né? Como tentando descobrir os motivos por trás das palavras, os motivos reais da entrevista. Aí colocou eles de lado e prosseguiu lá no trabalho, estava se dedicando. Aí o Miranda vai falar uma coisa interessante, que só então ele pôde reparar o doutor Theophrastus, porque ele estava bem pertinho, numa pequena distância. Aí ele falou, rosto cruel, adornado de barba rala, a oriental, em torno dos lábios grossos, em rito de permanente ira, nos olhos avermelhados e grandes, algo fora das órbitas, ameaçadores, zigomas salientes, testa larga e cabeleira abundante. Era a encarnação clássica do pavor. Nisso que ele está pensando isso. Aí, lógico que o Dr. Tel captou o pensamento, aí ele fala, como se adivinhasse a minha observação discreta, ele desviou o olhar, o Dr. Tel, né? E cravou seus olhos nos meus, com interrogação forte e dura, fazendo-me baixar a vista perturbado. Imagina. O irmão Glaucus, que observava o acontecimento, advertiu-me delicado. Estamos em tarefa do Senhor. Todo cuidado é indispensável para o êxito do empreendimento. Curiosidade agora é também desconsideração. E aí, com a oportuna observação, ele convocou Miranda, caridoso, ao recolhimento à prece.
Então, deu-lhe um passo fora para ele poder ver se ele, porque ele, quando ficasse tudo que a gente pensa ali no plano espiritual, né, ele escapa. E mais ele encarnado, né? Porque o Miranda não era encarnado nessa época. Aí ele falou que passou, então começou a orar, coisa e tal, e chegou a vez deles serem atendidos. Ficaram um pouco mais atrás, enquanto o irmão Glaucus falou, falando para o Teofrasto, né? Senhor, estamos aqui indicados por Guilherme, o neerlandês que há pouco tempo se despediu dessa organização, rumando em direção do corpo. O mago penetrou com dura expressão os olhos do benfeitor, procurando devassar o íntimo do espírito. Um dos assistentes aproximou-se e confidenciou alguma observação, falou alguma coisa no ouvido dele, desconfiado, né? O benfeitor prosseguiu. Estamos aqui para falar-vos sobre Henriette, que sabemos vinculado ao vosso coração desde há muito. Aí o Teofrasto interrompe. Henriette Marie de Beauharnais, acho que fala Beauharnais, perguntou com ódio. Aí o Glaucus fala, sim, senhor. Aí o Dr. Theo levanta-se do trono ridículo e avançou furioso, como se fosse aniquilar o informante, e continuou sereno e confiante. Chegando ao lado do instrutor, estancou o passo e, erguendo o cetro, golpeou o piso reiteradas vezes, fazendo barulho e tudo que ele fala, que até a plateia estava olhando, e essa atitude impôs um alarmante silêncio no anfiteatro. Aí o Dr. Theo fala, e que deseja informar-me que porventura eu não saiba? Ignora quem sou? Aí o Glaucus fala, sabemos sim, senhor. Ocorre, porém, que considerando a magnitude do assunto, muitos agradeceríamos se pudéssemos ser ouvidos a sós, pois somos portadores de notícias que somente a vossa autoridade devemos confiar. O espírito ferido pela inesperada surpresa segurou o irmão Glaucus violentamente e ordenou, venha comigo. Carregou ele, o benfeitor não opôs, não fez nenhuma resistência, e seguimos para uma sala, isso Miranda está contando, seguimos para uma sala decorada em tons fortes e sombrios, em que bruxelavam luzes de tonalidades chocantes. Aquele era o gabinete do vigoroso espírito das sombras, temido e detestado. Sentando-se em cadeira colocada em posição de destaque, ordenou, estou aguardando as informações. Aí Glaucus fala, dedicamo-nos ao serviço de socorro aos padecentes, em nome de Jesus. Aí o doutor Theo fala, Jesus, essa é a minha casa. Aqui esse nome é maldito, detestado. Como se encoraja a dizer-me que se dedica a socorrer os padecentes diante do chefe da Casa da Justiça? Aí avançou feroz em cima, mas como ele querendo destruir o Glaucus, né? Só que ele sentiu-se, no entanto, impossibilitado de fazê-lo. É claro, ele estava lidando com um espírito superior, então ele deve ter recebeu ali um freio, né, energético. Aí o Glaucus fala, não desejamos desafiar a força do nobre doutor Teofrasto, a quem aprendemos a respeitar como sendo instrumento da vida e da verdade. Vou fechar mais um pouquinho, só que ainda tem 2 minutos. Ocorre, no entanto, que não poderíamos trair os objetivos dessa entrevista, se falamos ao comandante desses sítios em nome da verdade mesma, sim, mas, sobretudo, da misericórdia e do amor. E agora o Glaucus vai jogar nele, em cima do Tortel ali, ele fala, erguendo o olhar lúcido, o instrutor, concentrado em Jesus e utilizando todo o potencial das suas forças magnéticas e hipnológicas, enfrentou a vibração em crispas exteriorizadas pelo interlocutor. Então você fica imaginando aquela guerra de vibração, né? De raiozinhos, o Glaucus enfrentando ele com a força magnética, lógico, concentrado em Jesus, e o outro jogando, mas naquele entrechoque de forças, a corrente do amor vencendo, né? As descontroladas energias do ódio e da animosidade, dando continuidade à narração. Então agora vamos dar uma paradinha, vamos ter que trocar de sala. Pega a sala lá no grupo que eu já coloquei, tá bom? E vamos fechar essa daí, que já passaram os minutos. Tá bom? Alguma dúvida aí, gente? Porque eu não sei, tem gente aqui que eu não sei se está no grupo e vai conseguir passar para a sala. Mas vamos lá, qualquer coisa a gente pede a sala. Trocando.